Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem a ver um pouco relativamente com o ESG, que também tem a ver com sustentabilidade, que tem a ver com equidade de gênero dentro das organizações e nos conselhos. Então eu estou aqui hoje com a Ana Guimarães, que é conselheira e é conselheira também do 30% Club. E aí eu amei esse nome, porque ele já se diz no próprio nome 30%, né? Então, que é um objetivo por si só, ele já está no nome. Então, tudo que você se explica já claramente, já a todo mundo fica mais fácil. É. Então, conta pra gente, né, para as pessoas que não sabem, o que é esse 30%. Olha, Adriano, o 30% Club, né? Ele nasceu no Reino Unido, por isso que é chamado de Club, né? Club, 30%. E a Helena Morrissey, que é uma sócia de um fundo de private equity inglês, ela percebeu que nos altos escalões do Reino Unido tinha pouquíssimas mulheres. Então ela falou assim, bom, deixa eu propor algo que que a gente consiga aí trazer mais para o mercado mais mulheres. E por que 30%? Porque tem estudos que comprovam que num grupo qualquer, uma minoria de 30% que esteja bastante engajada consegue influenciar os 70%. Então, a Helena teve ideia e falou assim, olha, vamos propor 30% de mulheres nas posições C-Level e também no Conselho de Administração. Então, por quê? Né? E aí, eu acho que remetendo um pouco o ESG que você falou, né? Então, equilíbrio de gênero, a gente entra no social. Eu acho, e na governança também, né? Na governança, perfeito. Então, eu acho que a beleza de tudo é justamente o equilíbrio, né? Então, não só o clube do Bolinha, nem só o clube da Luluzinha, mas o equilíbrio, né? E eu confesso a você que eu fiz toda a minha carreira na área executiva e multinacionais, e como foi sempre na área técnica, sempre lidei muito com homens, né? E o homem é mais objetivo. Uhum. Quando eu fui convidada em 2018 para fundar o capítulo Brasil, porque isso que é importante. Ele começou. O 30% Club, ele é um movimento global, tá? Que começou na Inglaterra, como você estava contando. Voltado aos países do G20, o Brasil faz parte do G20 e tem por objetivo promover 30% de mulheres nas posições C-Level das companhias do IBEST 100, que são as maiores companhias do mercado de capitais aqui no Brasil, e também nos conselhos de administração. Então, remetendo ao que eu estava falando, eu estava muito acostumada a lidar com homens. E quando eu abracei a campanha do 30% Club, foi muito difícil. Porque no início, né, as mulheres falam muito, né, e às vezes elas não são objetivas. Então eu tive que ter um aprendizado, ouvir, né, e tem aquele papo todo, né, o homem é mais objetivo, a mulher não. Moda, jantei, patati, patatá, e depois assim, ok, então agora vamos para o que interessa. Mas também, eu diria que o 30% Club, eu acho que a gente tem, né, Leila, eu acho que mais de 30% de mulheres, tá? A gente tá bem dentro do 30%, mas foi um aprendizado, mas que é uma delícia, né, também. Aí você pode me perguntar, Ana, o que te motivou a fundar o capítulo, né? Foi muito interessante. Uma amiga minha me falou do 30% Club lá, 2016, 2017. Eu achei interessante a campanha, porque a campanha é sem fins lucrativos, é como se fosse uma ONG. E aí eu morei em Portugal 2017, 2018. Meu marido é um executivo da Embraer e ele estava trabalhando numa das duas operações. Nós moramos lá. E aí eu falei assim, que interessante o 30% Club, vou entender mais. E aí me convidaram para uma reunião, fui a Londres, fiz a reunião. Aí foi muito interessante porque elas falaram assim para mim, Ana, muitas executivas vieram aqui, executivos e executivos, ninguém segurou esse bastão.
Falei assim, eu vou aí pensar. Pronto, aí que eu quero, Aí né? que eu quero. Eu vou pensar, se eu achar interessante, eu vou levar isso para frente, com muita seriedade. Aí pensei, em 2018, final, nós voltamos a morar no Brasil, e aí, em 2019, em março, a gente fundou o 30% Club aqui no Brasil. Então, desde lá, a gente... Bom, e aí, estrategicamente, eu falei assim, olha, não adianta a gente abraçar o mundo aqui com as mãos, porque o Brasil é lento. Então, é melhor a gente não se fixar no primeiro momento nas posições, 30% posições C-Level das companhias do IBEST 100. Vamos focar nas posições de conselho, porque eu sendo conselheira fica mais fácil para mim. Tá. Então, o nosso objetivo, a gente tem uma visão 2026, que é ter 30% de mulheres nos conselhos das 100 maiores companhias do mercado de capitais. Hoje, nós somos 21%. Então, Nossa, já tá, a gente começou com 11%. Nossa, tá Adriana. ótimo. Então, em 2020. Então, acho que a gente caminhou bastante, mas é um desafio grande. E para esse desafio, a gente está lançando uma campanha chamada Abrir as Portas e promova 80 conselheiras, que é o que falta para a gente atingir a nossa meta. E o que me motivou, né? Eu acho que a gente recebe muito dessa vida, né? Então, acho que a gente tem que retribuir. Então, há alguns anos atrás, em conselhos, quando eu iniciei a minha carreira em conselho, não tem mulheres preparadas para o conselho. Eu falei assim, não tem? Então, eu vou verificar algumas instituições e nós vamos fazer uns cursos só para mulheres, de altíssimo nível. E, então, Mas tem a Fundação Dom Cabral, tem o IBGC, que preparam também os conselhos. Fui membro do conselho do IBGC. Então, o primeiro curso a gente fez... Eu fiz na GV. Na GV não, na Dom Cabral. Na Dom Cabral, aliás, que é muito boa. O primeiro curso que a gente fez foi BI International, porque ele tinha dois acordos de cooperação com 3 escolas muito boas nos Estados Unidos, né, e uma na China. E aí eu acho que 50 executivas fizeram o curso. E depois nós fomos para São Paulo e fizemos mais o ABPQ. Quem desenhou o curso fui eu. Ah, que legal. Eu recebi o convite desse curso. Olha, eu acho que ele continua muito bom, né? E assim, é interessante, primeiro, o critério de seleção era muito, muito rígido, porque imagina um curso em 2016, R$70 mil. Então, muita gente queria fazer o curso. Então, eu falei assim, olha, para fazer o curso, você tem que ter conteúdo, porque senão, como o curso é baseado em case studies, você não vai ter conteúdo para discutir na turma. Então, você vai perder seus 70 mil e nós vamos perder porque não vamos ter pessoas para discutir de uma forma aprofundada. Bom, depois tinha que tirar nota 8, tinha que ter 80% de presença, e todas as provas você tinha que tirar 8. E depois tinham 2 módulos internacionais, um na Columbia University, nos Estados Unidos, e outro em Johns Hopkins. Então, assim, eu tenho orgulho também das conselheiras. Mas acabava selecionando... assim, por causa do preço, ele acabava dando uma limitação também para as pessoas. Primeiro era o preço, Adriana, mas mais do que o preço, porque conforme a gente tinha bolsas, tá? Mas mais do que o preço era o conteúdo. Então, assim, eu concordo com você. Eu acho que tinha 2 variáveis. Uma, que era o preço, mas a outra, que era tão importante quanto, era o conteúdo. A pessoa trazer a bagagem, né, para poder performar bem no curso. Então, ontem até estávamos discutindo isso, quer dizer, aliás, na nossa reunião de segunda-feira do Advisory Board, nós temos um conselho no 30% Club que se reúne todo mês. E aí tem uma discussão que toda C-Level, 90% quer se transformar numa conselheira. E nem sempre isso dá certo, porque às vezes você não tem perfil. Eu fui CEO durante 9 anos.
Quando eu cheguei aí fiz o curso do IBGC, fiz a certificação CCA, tal, que eu mantenho até hoje. Mas quando eu iniciei no conselho foi difícil. Você CEO, você manda. Né? Você tem um penenela ali na sua mão, falei assim, chega uma hora, falei, hey guys, vamos parar a brincadeira aqui, porque nós temos que crescer 15% e 20% de lucro líquido, né? No conselho, não. Não. No conselho, tudo é em colegiado, você tem que ter uma capacidade de argumentação grande, você tem que se preparar, você tem que ter tempo, você tem que fazer uma estratégia do que você acha e seus colegas não acham, e às vezes você tem que dar um passinho para trás. Então, assim, é um aprendizado também, né? Mas o fato de eu ter sido CEO ajuda muito, porque eu entendo a cabeça do CEO. Uhum. E como conselheira, quando eu era CEO, eu queria um conselho que me ajudasse. Então, é isso que eu tento aí, com os meus colegas em conselho que não foram CEOs, motivá-los para falar assim, olha, a gente precisa que o CEO chegue para nós e fale assim, olha, eu tenho essas preocupações, tenho essas dúvidas e preciso muito que o conselho me ajude para tomar a melhor decisão para a companhia, né? Eu acho que é isso. E assim, o conselho, porque, como você falou, não pode ser impositivo. Sim. O que acontece muitas vezes com ONGs ou outras coisas que precisam de um voluntariado, não que o conselho, porque o conselho, tudo bem, ele é remunerado, mas é um papel que, para mim, ele se assemelha, né, com entidades que você não pode impor algumas coisas, que você tem que negociar. Sim. Então, quando você tem, por exemplo, capitanear um voluntariado, acaba tendo um papel semelhante. Você tem que influenciar, mas você não pode mandar. Sim. Né? Então, é uma coisa diferente, né? Sim, que você tem que ter paciência e muita estratégia. Então, por exemplo, nós vamos ter uma reunião de conselho no mês que vem. Então, nesse conselho que eu faço parte, são 2 unidades de negócio, educação e saúde. E aí, na reunião de conselho, eu perguntei a agenda, aí eles falaram, não, nós só vamos falar da saúde, mas eu sei que a educação é importante. Qual a estratégia de mudar essa agenda, né? Então, falar com o CEO, falar com o presidente do conselho. Então, tem que ter toda essa costura para você não sensibilizar, né? E se você acredita naquilo, você tem que tentar, pelo menos, né? Mas tem que, enfim, encontrar o melhor caminho. Agora, falando do 30%, só queria falar, complementar. Nunca pensei, Adriana, porque nós somos sem fins lucrativos, todos nós somos pro bono, tá? E eu diria assim que eu, do meu tempo disponível, de 50% a 60% do tempo, é bastante. Nossa, é bastante. Senão a coisa não vai para frente, porque chega uma hora, numa ONG, o que eu aprendi? Quais são os 2 grandes desafios? Primeiro, você sensibilizar as pessoas, que aquilo é importante. E outra, você ter foco no resultado. Pro bono, quando der, eu vou lá. Não é assim, porque nós temos a meta aí de 2026. É comprometimento. Mas, assim, hoje mesmo eu estava refletindo, quando estava vindo para cá, eu falei assim, nunca pensei em ter parceiros tão relevantes como a Oribá, que é a nossa agência de PR esse ano, uhum. e reunir tantos profissionais de altíssimo gabarito. E é isso que tem levado o 30% Club para frente. Então, nós estamos também discutindo, eu sempre... na minha carreira executiva e no 30%, eu sempre procuro convidar pessoas melhores do que eu. E eu tive uma grata surpresa na segunda-feira, que a gente faz a reunião do Advisory Board, que é o nosso conselho consultivo, e nós temos 6 comitês de assessoramento ao conselho. Então, o comitê de comunicação, que a Leila faz parte, e ela faz parte do conselho, porque ela também todos os nossos parceiros têm uma cadeira no conselho, e nós temos a Helene, que é a head do comitê de comunicação. Então, eles foram, as duas foram
apresentar ao Comitê de Comunicação e também o Plano Integrado de Comunicação do 30% Club desse ano, né? Nossa, eu fiquei maravilhada. Eu falei que como é bacana ter pessoas tão competentes, dedicadas a uma causa que eu acredito que me ajudam, né? E que acrescentaram muito. Muito. Depois eu perguntei para os conselheiros o que vocês acharam, ficamos maravilhados. Falei, não, tá bom. Que maravilha. Então, quer dizer que quando você fala de 21%, Tá. Que já está no 30%, é Brasil ou é mundo? Não, Brasil. 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 Mundo é diferente? O mundo é diferente. Nós temos três capítulos. Itália, França e Reino Unido, que já tem mais de 30% de mulheres no G20, né? Então, você vê que tem um caminho aí para trilhar, né? Quer dizer, do G20, só 3 tem mais de 30. Que coisa, né? É como nós temos que avançar. E tem uma questão semântica também, que eu sempre falo o seguinte, é um conselho diverso. Então, o conselho ele tem que ser diverso, como as posições se levam, tem que ser diversas. Cada uma num colegiado aí perfeito, né, que a gente tenta desenhar que ele seja diverso, e nessa diversidade caminhar para o equilíbrio de gênero. Não é um conselho diverso, 50% de homens, 50% de mulheres. Não. Um conselho na área da saúde, ok, eu tenho que ter médicos no conselho, tem que ter financeiros, tem que ter investidores, tem que ter, enfim, pessoas que entendem de inovação, pessoas que entendem de cyber. E nessa diversidade, vamos tentar caminhar para o equilíbrio de gênero? Porque tem que ter a competência, não é só uma questão de gênero. Não. É uma questão de você ter pessoas que são competentes assumindo determinadas posições. Eu acho que Falou bem, bem isso. Porque... Senão não agrega valor. Porque eu acho que o primeiro requisito tem que ser essa questão de... meritocracia. Exatamente. Porque, assim, se eu fosse uma mulher, falar, queremos uma loira e tal... pelo fato de eu ser loira e branca, eu me sentiria super mal, né? Falei, opa, eu tô aqui igual uma boneca, não é isso, né? Eu quero ver o que eu trago aí, o que eu entrego para o conselho, né? Porque cada um vai ter assim, como você falou, eu gosto muito dessa ideia de você ter uma diversidade de contribuições. Então, tem a pessoa que é muito boa na área financeira, então ela vai ter um olhar diferente. Sim. Eu sei porque, por exemplo, lá na Felipe, a gente também tem um conselho. Tá. Então, eu percebo que tem uma diversidade. Então, tem pessoas que são empresárias, que têm uma visão diferente de pessoas que são CEOs, são executivas. Então, o empreendedor ele tem uma visão muito diferente do executivo, que é muito diferente, às vezes, de pessoas que vêm, do meu caso, né? Pessoas que vêm da área de recursos humanos, que tem a ver com o meu core business. Sim. Então, você começa a ver que a opinião dessas pessoas, e é normal isso, tem uma influência de onde elas estão vindo. Claro. E da experiência da qual elas construíram. E estão trazendo para um colegiado, que é muito importante. Que é importante, exatamente. Olha, eu lembro que, por coincidência, no primeiro curso da São Paulo, tinha muitas vice-presidentes de RH. Ela falou assim, estou me preparando para o comitê de pessoas. Eu falei, não. Você tem que ser preparado para o conselho de administração. Porque, por exemplo, numa companhia, Magazine Luiza, com mão de obra intensa, né? Então, o RH ele tem que estar no conselho, porque tem IA, tem isso, tem aquilo, não é isso? Então, ele tem que influenciar e trazer aportar a sua experiência com pessoas, não é isso? Como vão fazer a melhor transição de pessoas para algumas posições que IA vai substituir, por exemplo, né? Esse é um tema que, aliás, eu adoro, que é essa questão, porque vai substituir. Então, vai. Não adianta a gente falar que não, porque vai. Só que também tem o próprio cargo que você assume, ele também vai ter uma mudança, porque você vai usar a IA para facilitar o seu dia a dia. Concordo. Então, na verdade, é como que é sua experiência mais a IA. Uhum. São a combinação das duas coisas. Mas voltando para a história do conselho, né? Porque senão eu entro na IA, porque eu sou apaixonada por esse tema.
Eu tenho esse viés aqui que eu acabo puxando para lá. Depois, se você quiser, a gente pode até discutir, que tem uma experiência com IA muito interessante. Ai, legal. E então, quando a gente pensa nessa questão das mulheres, é o que você falou, tem um preparo que a maioria das mulheres que eu vejo que estão em conselho vieram da área que eu venho, que é da área de pessoas, né? Uhum. E que são menos as que vêm de outras áreas. Não sei se você tem essa experiência, eu queria até ouvir para saber, pelo menos ao meu redor, talvez até pelo mundo que eu esteja inserida. Eu acho que sim. Eu acho que até uma pena, né? Porque, claro, pessoa é super importante, mas é uma pena. Bom, eu acho que a advocacia também, né, Adriana? Eu acho que Direito, direito, eu acho que também tem bastante, administração tem bastante, engenharia não tanto, né, ainda. Mas eu acho que é uma evolução. Eu acho que o Brasil é lento, é uma pena, né? Quando eu estou nos Estados Unidos 330 milhões de habitantes, nós 230. Quando eu falo nos Estados Unidos que nós somos 230, eles não acreditam. Eu não tenho noção do tamanho do Brasil, né? No 30% também, porque nós temos uma nova CEO que a anterior, ela dividiu os 20 capítulos por regiões, igual uma multinacional. Ainda bem que nós não somos the rest of the world. Nós somos Latam. Então, e o Equador, o Equador e o Peru, elas são muito marqueteiras, as CEOs, tá? A shares do 30%. Apesar do Peru e do Equador não estarem lá, mas elas têm capítulos. Então, mas eu acho que elas não entenderam o tamanho do Peru e do Equador. Assim, ok, mas o Brasil tem que liderar isso daí, porque pela nossa imensidão e relevância no PIB mundial, não é isso? Então eu acho que é um direito de nós liderarmos o Latam, mas é interessante, né? Quando você fala, por exemplo, das mulheres, o que hoje o 30%, ou ele, não sei, se prepara, ou ele só facilita a entrada dessas mulheres em conselhos? As pessoas que estão procurando conselheiras buscam vocês, ou vocês buscam empresas para mostrar que existem mulheres competentes, prontas para assumir esses cargos? Como que é esse incentivo de aumentar de 21% para 30%? Adriana, eu acho que isso é um dilema e um desafio. Por quê? O 30% Club, ele não é, ao contrário de que muitos pensam, nós não somos um movimento de liderança feminina, porque as conselheiras são as beneficiárias do nosso trabalho. Certo. Nosso foco é quem toma a decisão para a promoção das conselheiras. Tá? Então, acionistas, investidores institucionais, presidentes de conselho, conselheiros, CEOs, diretores de RI, diretores jurídicos. Tá? Então, essa gama aí que são os nossos stakeholders. Tá? Que vocês vão influenciar para que eles tomem essa decisão. Essa decisão. E por isso que nós temos 6 comitês de apoio, justamente para focar justamente nesses stakeholders. Mas eu acho que tem um elo aí, que aí eu considero um desafio. Eu estava até falando com a minha cocher, que é a Márcia Kitts. Os grandes movimentos de liderança feminina no Brasil, feminina, não conhecem o 30%, que nós estamos trabalhando para elas. Eu falei assim, Márcia, tem um elo perdido aí. Quando eu fiz lá na fundação, eu nunca ouvi falar. Pois é. Então, eu falei para ela, olha, você tem um desafio aí de pegar os 3 principais movimentos de liderança feminina do Brasil e nós almoçarmos com a CEOs ou com CEOs e nós pedimos palco quando eles forem fazer os seus maiores eventos anuais. Tá? 30 minutos para a gente explicar, porque precisa saber, porque eu acho que vai até nos ajudar. A gente atingir a nossa meta do ano que vem. Aí, o que você perguntou também, a gente sugere? Não. Nós não sugerimos conselheiras porque eu acho que tem grandes
Conflito de interesse. Instituições, uma que é conflito de interesse, apesar que tem uns capítulos que tem uma lista de conselheiras, tá? Não é o caso do Brasil, a gente quis ser independente, mas o que a gente faz? A gente... E outro dilema interessante quem indica as conselheiras numa companhia do IBRX 100? Varia. Alguns são investidores institucionais, outros são os acionistas. Então, assim, a gente também está tentando mapear, não é? Eu, por exemplo, sempre que eu fui convidada para os conselhos, foi através de colegas conselheiros. Então, também é outra vertente. Então, conselheiros também é um stakeholder importante. Mas aí é através do networking de cada pessoa. Networking de cada pessoa. Então, networking também é importante, né? Então, assim, e veja, o IBGC, ele tem uma lista, né? Quem se certificou para conselheiro, você entra dentro de uma lista do IBGC, que aliás, eu gosto bastante, e é baseado em meritocracia, porque o seu currículo está lá dentro. Então, as empresas elas podem recorrer ao IBGC, ao WCD, que é o Women Corporate Directors, também, que tem uma lista. Só que, quer dizer... O IBGC, você tem que pagar anuidade e ser certificado para entrar na lista. O WCD, você tem que pagar uma anuidade também para entrar nessa lista. Mas tem conselheiras que não estão nem numa lista, nem noutra lista, e são tão boas quanto. Então, assim, é importante também o mercado conhecer, né? Mas é outro dilema, como essas conselheiras que hoje elas estão totalmente invisíveis, como elas se tornarem invisíveis. Então, para isso, que eu falei que é importante que esses grupos de liderança feminina nos conheçam, né? Com certeza. E saber como é que vocês atuam. Sim, de uma forma assim, independente, a missão é nobre, né? Eu acho que o 30%, eu acho que ele ajuda, primeiro, as conselheiras a promover o equilíbrio de gênero nos conselhos e ajuda as companhias do IBRX 100, são as maiores companhias do mercado de capitais, a ter equilíbrio de gênero, porque eu, como conselheira, eu sei que o equilíbrio que traz a beleza e a performance do conselho, estamos ajudando o Brasil também a performar suas companhias. Então, acho que o movimento é muito nobre, por isso que eu abracei essa causa, e eu fico muito à vontade também pelo fato de ser totalmente pro bono, porque não tem nenhum conflito de interesse, ninguém pode questionar nada. E, para você ter uma ideia, há 3 anos atrás, que eu falei assim, a gente tem que dar uma velocidade nisso, senão nós não vamos conseguir atingir a nossa visão 2026. E aí, há 3 anos atrás, nós instituímos um prêmio chamado 30% Club Award, que nenhum dos 20 capítulos tem, só o nosso. Então, aí eu convidei a PwC para ela levantar quais são as companhias do IBRX 100 que tem 30% de mulheres, depois que as Assembleias Gerais Ordinárias ocorreram a cada ano. Então, ela levanta o que a gente chama de Board Women Index. A gente usa muito o termo em inglês por conta da gente ser global e para a gente poder conversar com os demais capítulos. Então, ela levanta em junho quais são as companhias do IBRX 100 que tem 30% de mulheres, normalmente 17, 16 de 100, tá? Também não é tantas. E depois a gente faz uma premiação. Essa premiação esse ano vai ocorrer no dia 29 de outubro, na sede da PwC. E qual que é o critério de... Ter 30% de mulheres no conselho. Ah, tá. Isso então, baseado... a empresa é que ganha o award. Award, isso. Baseado... Aí até nos perguntaram, é subjetivo? Eu falei, não, é totalmente objetivo, porque isso é baseado na ata de reunião da AGO e depois também é confrontado também com as informações do site. Então, é um critério simples e ele é objetivo. Então, na verdade, o 30%, o 30%, né? 30%. Ele tem um papel educativo de mercado também, de influenciador e de educação. De educação, sim.
e nós temos um comitê também, por falar nisso, é um comitê de educação. E qual o objetivo dele? Ele tentar atrair bolsas de estudo para educação continuada de conselheiros. Então, também esse comitê tem essa missão. Então, é um movimento bastante interessante e a gente também tem 3 categorias de filiação. A primeira é membros, que são todos os presidentes de conselho. Nosso foco é as companhias do Best 100. Depois nós temos outro, que são os embaixadores, que são executivos dessas companhias, mas que não têm a titulação de CEO nem presidente de conselho. E depois tem os colaboradores, que somos nós, que dedicamos parte do nosso tempo para o 30% Club. Muito legal. E aí vocês têm um limite de, por exemplo, de pessoas que participam da comunidade, ou vocês deixam, no caso, né, da gestão, ou não? Como que funciona essa questão do critério da gestão? Não tem. Não tem limite, Adriana. É algo assim... Quem quiser ser voluntário. Quem quiser ser voluntário, mas precisa... Cumprir determinados requisitos. Né? Então, por exemplo, na carta convite, você tem que disponibilizar, pelo menos, dependendo da categoria de filiação, um tempo. Então, por exemplo, o presidente de conselho das companhias do Best 100 são 2 dias por ano. Tá pouco. Os colaboradores em torno de 4 a 5 horas por semana, então já é mais, né? Mas quando a gente convida alguém, a gente já identifica se já tem algum perfil para esses 6 comitês, né? E a gente já faz o convite. Mas às vezes também tem pessoas super bacanas que nos procuram e gostariam aí de fazer parte do 30%. Por exemplo, tem uma executiva que nos procurou, ela até, eu acho que em 6 conselhos. Aí a minha co-chefe falou assim, Ana, mas que pessoa bem preparada. Eu falei, ótimo, nós temos que trazê-los. Temos que entender como ela conseguiu 6 conselhos. Não é isso? Nossa, porque dá um trabalhão. Dá um trabalhão, né? E como conseguir, né? Então, também isso é interessante. Agora, no conselho, eu vou muito a Portugal, né? Eu passo 60 dias por ano em Portugal, e lá eu participo de Portugal, 11 milhões de habitantes, é muito pequenininho e muito fácil você chegar aos altíssimos escalões. E lá tem um grupo de liderança feminina chamada NED, Non-Executive Directors. Em Portugal, como na Europa, você não chama conselheiro board director, você chama NED, não Executive Director. Então, é um movimento muito interessante que se reúne 3, 4 vezes por ano e sempre chama alguém muito relevante lá, porque lá não são 100 companhias no mercado de capitais, mas são 20, né, as maiores. Então, chamou ela herdeira, mas hoje ela é CEO desse grupo, Sonai, que é um grupo grande, bem relevante. Então, ela falou assim, resolvi internacionalizar meu conselho. Por quê? Eu vi que o digital, para mim, para o crescimento é importante. Ela fatura 13 bi por ano. Para uma empresa em Portugal é relevante. Super. Resolvi internacionalizar meu conselho porque eu vi que o digital é importante e, então, por isso eu convidei alguém do Brasil, convidei muitos dos Estados Unidos. Aí eu falei, que interessante, vou internacionalizar o 30%. Então, já fiz um convite, aliás, hoje fiz outro. E aí, só que esse outro convite que eu fiz, ela é inglesa. Então, eu estava pensando, todas as reuniões vão ser em inglês, porque ela não fala português. Falei, não, vou falar com ela que a gente faz 10 reuniões do conselho por ano, 5 nós vamos fazer em inglês e as outras vamos fazer em português, né? Mas, assim, é muito interessante você ter essa visão de mundo, o que está acontecendo lá. Eu tenho também outro amigo que eu convidei, que ele é do Banco Europeu. Então, também eu acho que isso é interessante, abrir a cabeça, sabe? Eu acho que o 30% me dá essa oportunidade, que eu acho maravilhosa. O que conselhos você daria para as mulheres que querem se tornar conselheiras e para que elas possam
fazer parte dos, não só da organização, mas assim, de virarem realmente conselheiras. Tá. Primeiro, eu sei que tem os cursos, mas eu acho que seria legal você falar o caminho todo. O caminho, tá. Bom, então, eu acho que fazer um curso é super importante. Eu acho que tem cursos bastante interessantes, mas eu acho que hoje o IBGC é um label. Então, acho que fazer o curso do IBGC e fazer a certificação. Então, eu acho que a certificação, por exemplo, Conselheiro Certificado de Administração, CCA, é igual um mestrado. Uma coisa é você fazer o pós-graduação, outra coisa é você fazer a sua tese e defendê-la. Então, para mim é a mesma coisa. Então, quando tem uma conselheira, eu falo assim, fez o curso do IBGC? Sim. Fez a certificação? Ah, não, só faça. Então, eu acho que é importante. O curso, você falou, Adriana, a Fundação Dom Cabral, eu faço parte de um conselho que é em Minas, e eu vejo a relevância e o que a Fundação Dom Cabral, quer dizer, aporta para as companhias mineiras, né? Então, assim, o curso também da Dom Cabral eu acho importante, mas, assim, se a pessoa não vai... Não é o no label, primeiro né? momento, eu acho que use esse label. Depois, ter tempo. Então, para ter tempo, você tem que ter tempo. Normalmente, hoje, os conselhos têm um portal de governança, ou Atlas ou Diligent. A documentação vem para a gente com 7 dias de antecedência, então você tem que ter o tempo, porque aí é o seu diferencial competitivo, porque você não pode esquecer que você, nas companhias do IBGC, você é 20%, né, do IBEST 100. A maior Aliás, parte... o Atlas aqui, vou só falar, porque Ele eu é acho ótimo. ele é um sistema maravilhoso. Simples. É de um amigo muito querido e tem uma das executivas que faz parte do nosso conselho. Então, estou aqui fazendo o alerta, porque realmente quem não conhece o sistema de gestão para conselhos da Atlas é maravilhoso. E o outro player, que é o Diligent, é um portal americano. Então, vocês veem a relevância. Eu já trabalhei com o Diligent, já trabalhei com o Atlas. E o Atlas, a gente não pode esquecer que ele foi desenvolvido localmente no Brasil. Ele é brasileiro. Ele é muito bom, ele é friendly user, né? Ele é muito bom, você tem razão. Então, é o seguinte, a conselheira tem também ter facilidade em lidar com o portal, ter tempo para se dedicar, porque não é só ler, você vai ter dúvidas tal, para não chegar na reunião de conselho igual uma cara de paisagem, né? E do nada lá começar a fazer as perguntas e dar suas opiniões. Então, eu acho que isso é importante. É importante se dar muito bem com os seus pares. Ter um canal aberto com o presidente de conselho, se dá muito bem com o CEO, com a CFO da companhia que você exerce, e não se esquecer que você é membro independente, você não é da companhia, né? Então, esse papel também, você entender o seu papel é bastante importante. Agora, eu acho uma delícia fazer parte de um conselho e você ajudar aquela companhia a se desenvolver, a performar. Eu acho que é um reconhecimento muito bacana, eu acho que isso é gratificante. Falei assim, olha, eu e meus colegas fizemos a diferença aqui para a sua empresa, CEO, né? Acho que isso é bacana. E assim, dominar o inglês, se puder dominar o espanhol, tá sempre atualizado, vai fazer cursos e não espere que o conselho, poucos conselhos, eles têm verba para educação continuada. Então, assim, você para chegar num conselho, você já tem que ter um patrimônio. Então, use um pouco desse patrimônio para a educação continuada. Então, por exemplo, no ano passado eu fiz uma certificação em Portugal, esse ano já estou vendo no Estado Maior da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, é um curso bastante complicado, mas falei assim, olha, é algo aí que eu acho que eu gostaria. E o que mais eu poderia dizer? E desenvolver as habilidades comportamentais. Então, não adianta vocês ter entendido exatamente a demonstração financeira, você ter dúvidas sobre os custos, né? Porque a receita é fácil, mas os custos você tem que perguntar. E as despesas. E você não tem a capacidade de argumentação.
Então, a capacidade de argumentação é fundamental também. E você, como nós somos minoria, você saber a hora, né, de você se posicionar. Então, tem um amigo que ele fala assim, watch and see. Né? Você entra no conselho, entenda aí como é que é, quem domina, quem não domina, aonde você pode agregar valor, e nesse caminho você vai abrindo o seu caminho, porque você não pode esquecer que você é minoria. E pensar, como você falou uma coisa muito legal, que assim, pensar que você é uma pessoa, um membro independente. Porque o conselheiro, sendo independente, ele contribui muito mais para a organização. Porque se você entrar naquela questão do jogo corporativo, que você conhece bem, que faz com que as pessoas não deem as opiniões verdadeiras. Porque às vezes as opiniões verdadeiras podem ser não populares. Sim. E quanto mais, às vezes, essas opiniões verdadeiras não populares, elas podem beneficiar demais o negócio. Sim. Né? E aí a pessoa precisa ter essa capacidade de se posicionar e contra o que as pessoas, a maioria está falando, mas porque pensando no negócio. No negócio, E não na relação que ela está construindo só, né? Porque senão ela pode dar opiniões que vão ser convenientes para manutenção das relações do conselho, mas não para aquela corporação. Essa independência, eu acho que você disse tudo, é muito importante. Agora, eu complementaria o seguinte, a forma. Sem dúvida. Tem que ter uma estratégia, porque você é minoria. Então, você tem que ter uma estratégia, porque, às vezes, como você bem falou, você vai um pouco contra decisores que pensam diferente de você. Então, assim, olha, respeito a sua posição, fulano, porém, eu gostaria de colocar a minha por causa disso, né? Então, assim, com não argumentos, é fácil, né? Com argumentos, mas de uma forma doce, né? Sim. Então, você tem que achar esse caminho. Isso aí que eu acho que é o mais complexo. E outra coisa, se preparar bem. Eu acho que na minha carreira, eu sempre... meu pai foi um grande executivo e ele foi o meu role model. Então, eu falei assim, eu acho que eu quero a cadeira de CEO, então eu vou construir. Então, eu vi que, como eu era minoria, eu tinha que ser a melhor em tudo. Então, sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu fui de gerente industrial para gerente de planta, para CEO e para CEO, eu tinha muita segurança. Então, assim, o fato de eu ter segurança por conta aí de eu ter estudado em boas escolas, né, me dava uma segurança muito grande. Então, esse problema não tinha de insegurança, né? E outra coisa também que às vezes as pessoas falam, sofri assédio sexual, ganhava menos. Eu falei assim, eu vou para a multinacional, porque eu quero empresas que já têm um plano de cargos e salários meritocrático. Então, eu nunca tive esse problema, porque tudo era transparente, né? Eu desenvolvi minha carreira na indústria. Então, assim, eu lidava com funcionários, a maior parte. Nunca houve nenhum problema, mas eu sempre soube me posicionar. Eu nunca fui de roupa transparente, de mini saia, porque não era o ambiente. Não era o ambiente, não é isso? Então, assim, quando a gente, às vezes vai para o conselho, né, dizendo, como a gente fala, você que é da área de pessoas, quando tem assim as denúncias anônimas... Sei. Então, quando isso vai reportar ao conselho, porque tem que reportar, né? Aí a gente sempre fala agora, vamos ver o outro lado da história. Vamos ver o outro lado, né? Porque é fácil dizer, né? A secretária, sofri assédio sexual. Vamos ver. Vamos ver os dois lados da história. E aí você se surpreende, né? Verdade. Claro que aí ambos erraram, né? Porque aí também o chefe falou assim, olha, se posicione. Você não está... Eu lembro que
quando eu trabalhava na Blindex, eu tinha uma secretária muito competente. E nessa época eu era gerente industrial, eu era engenheira da qualidade, a minha sala era na fábrica. E aí ela ia de mini saia. Eu falei, isso não vai dar certo. Aí eu falei, fulana... Ainda mais na fábrica. E na Blindex a gente usava uniforme, né? Calça jeans e a camisa da Blindex, que eu achava ótimo. Aí eu falei, fulana, não está dando certo isso daí. Aí ela falou assim, ai, Ana, eu tenho uma alergia a jeans. Eu falei, não tem problema. Blindex, quais são os tipos de jeans importados que são antialérgicos? Por favor, você traga aqui as amostras que a fulana vai definir o que ela quer. Muito Acabou. bom. Acabou, porque eu não podia mandar ela embora, porque ela era muito competente, me ajudava, mas é uma questão assim de se posicionar, né? Exatamente. Então, tudo tem o seu caminho, né, Adriana? É tudo verdade. tem o seu caminho, graças a Deus. Verdade. Bom, a gente está até assim, passou tão rápido essa 1 hora, eu nem percebi. Pena! Então, eu não sei se você quer ter uma mensagem final aqui para que a gente possa encerrar. Sim, gostaria sim. Bom, primeiro, essa oportunidade aí de eu poder contar a minha história e até inspirar novas mulheres, né? Eu acho que isso é importante. Se eu pudesse dar, assim, algumas mensagens, não conselhos, assim, retribua o que você recebeu. Né? Porque quando você estiver lá em cima, você vai ser reconhecida. E sempre ajudar, né? O que você puder contribuir aí para um país melhor, para uma sociedade melhor, você tem que ter essa contribuição, porque você é diferenciado, então você tem que ter essa missão. Para as mulheres, para as executivas que querem ser CEO, se prepare muito bem. Porque aí você vai ter a segurança técnica e depois você vai adquirir com o tempo a segurança comportamental e você vai brilhar. Para as conselheiras, se prepare muito bem, né? E também, da mesma forma, não só na parte técnica, mas principalmente na parte comportamental. E essa coisa de dizer que eu sou conselheira, mas eu não entendo finanças. Não dá. Você, numa empresa, numa companhia aberta, você está respondendo com o seu patrimônio pessoal, na pessoa física. Então, você tem que ter muito cuidado, você tem que dominar finanças corporativas, é muito fácil, faça um curso e domine. Então, isso é muito importante. No próprio conselho tem. No próprio conselho. Desculpa, na formação de conselho tem. Na formação de conselho tem, só que talvez você tenha que se aprofundar um pouco mais. E aproveite, né? Aproveite, porque é uma carreira que eu diria bastante interessante, importante. E quando você vê que você e seus colegas ajudam a companhia a crescer e ter lucro líquido, dividir dividendos com seus acionistas, eu acho que isso te dá um retorno, assim, uma satisfação pessoal muito boa. Então, é isso. Muito legal. Bom, eu tive o prazer de conversar com você aqui. Foi uma delícia e um aprendizado também para mim, ainda mais uma causa que mexe até comigo, né? Porque essa coisa das mulheres, eu concordo com você, eu também nunca senti nesses anos todos essa diferença de gênero, nunca... Olha que bom! Você é uma das primeiras pessoas, Adriana, que me fala isso. Eu acho que isso é muito importante, a gente verbalizar isso, né? Eu nunca senti nada que... Também não. Não, pelo menos assim, não sei se tive sorte, sei lá como é que é, mas eu nunca senti essa diferença do trabalho de uma mulher ou de um homem. Eu concordo que a gente tem que olhar pela questão da competência, porque daí, na hora que a gente olha pela competência das pessoas, eu não preciso mais ter essa coisa do gênero, ela cai. Cai. Eu sempre falo, não é uma questão de saia nem de calça, é uma questão de competência, não é isso? Eu vou agregar valor, exatamente. Né? E aí, por causa que outras pessoas não veem assim, a gente precisa mostrar essas mulheres tão competentes que tem que ter espaço em todos os lugares, não é mesmo? Com certeza. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar esse conhecimento todo que você tem aqui com a gente, tá bom? De uma história linda. Foi um prazer conhecê-la. Obrigada. Igualmente. Então, espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, do papo aqui com a Ana. E até o próximo Descompressão Corporativa.